Boa noite. Pensar Política esta semana vai debater vários temas, entre os quais as questões que estão na discussão pública do dia-a-dia, nomeadamente a greve dos enfermeiros, a Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde, a ação governativa e a regionalização versus descentralização. Tenho comigo o Dr. Jorge Catarino, que, para além de médico, um médico já com muitos anos de exercício de funções, porque já tem uns aninhos de licenciatura, também foi deputado, foi presidente da Administração Regional de Saúde do Norte e é um autarca, porque as questões da sua terra foram sempre um leitmotiv para estar ativo na cidadania. E é alguém que gosta de política. E vamos falar de política. Sim, Portanto, sempre. Eu fiz uma vício, apresentação quase. É isso. Eu fiz uma apresentação breve. Quem é o Jorge Catarino? Assim, de uma maneira mais familiar ou mais pessoal. Porque o Jorge Catarino é pai, é avô, essas coisas, não é? Olha, eu sou oriundo de uma família de resistentes antifascistas. Metade da família do meu pai passou pelas cadeias, uns ligados ao Partido Comunista, outros ligados à oposição republicana, a velha oposição republicana, que era na altura representada mais pelo Dr. Calbrandão, pelo Dr. Eduardo Ralha, pelo Dr. António Macedo. É uma ligação que vem de trás. Um dos irmãos do meu pai detém um recorde muito triste, que foi o preso político que mais tempo passou atrás das grades, o Francisco Horta Catarino, que foi condenado pelo atentado ao Salazar. E desde pequeno que fui habituado a encarar a política, porque acontecia-nos frequentemente a polícia política invadir. Nós vivíamos no Porto, em Campanhã, e eu com 6, 7, 8 anos, a polícia entrava de madrugada por ali dentro, metralhadora em punho, à procura dos familiares que andavam fugidos. Deve ser uma sensação um bocado esquisita. E aquilo marcou-me, nomeadamente, os meus irmãos são mais novos, não passaram por essa fase, passaram por outras, mas realmente aquilo marcou-me profundamente, porque era aterrador ver aquela gente entrar de repente de madrugada por ali dentro. De maneira que cedo fizemos uma ligação à política. O meu pai teve ocasião de também se dedicar à política, embora não tanto como os familiares, que fizeram disso uma cruzada, mas, por exemplo, deu saída a muitos republicanos espanhóis pelo Porto de Leixões. O meu pai, na altura, negociava ele era comerciante, negociava em cortiça, e nos caminhões da cortiça vinham muitos republicanos espanhóis que conseguiam atravessar a fronteira ali por alturas do Mogadouro, e que eram embarcados em Leixões e no Douro, ali no Rio Douro, e que vinham escondidos no meio da cortiça dos caminhões. Gente que mais tarde nos escreveu agradecendo a oportunidade, construíram vida e refizeram as vidas no estrangeiro. Portanto, há aqui um historial, claro, que nos empurrou para a política. E depois, no liceu, eu fiz o liceu no velho Colégio João de Deus, que era um colégio muito conhecido aqui do Porto. Santa Catarina. E que, independentemente de ser um colégio que era dirigido por 3 padres, era um colégio que mais abertura tinha aqui na cidade. Nós tivemos um jornal que depois foi apreendido pela PIDE, em que trabalhava, que era o Elo, em que, de facto, contestávamos as políticas para a juventude, isto ainda no tempo do liceu. Ninguém foi preso porque os padres tinham muito peso, era gente de muito peso no Porto. Mas tivemos que fechar o jornal. Dali foi um salto até chegarmos à crise académica de 62, já na faculdade. Crise académica
que foi das primeiras, depois do mudo juvenil, foi uma crise académica extremamente importante. Foi aí que conheci o Jorge Sampaio, que era um dos líderes em Lisboa. Eu estava no segundo ano da Faculdade de Medicina e fizemos essa primeira crise académica com grandes manifestações de rua, do Dia do Estudante, o 1º de Maio, o Dia da Mulher. Isso já foi uma sequência daquela pequena atividade que tínhamos tido no jornal, e essa batalha dessa crise académica valeu-nos o que aconteceu a muitos, serem requisitados para o serviço militar, para nos colocarem no ultramar e partirem o curso e partirem as pernas e não nos darem hipótese de crescer, de acabar o curso e de sermos, enfim, de alguma forma mais influentes no tecido social. Mas também por aí as coisas não correram bem, porque em 68, na outra crise académica, já eu estava vice-presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina. Na altura as associações eram proibidas, de maneira que nós tínhamos uma pró-associação, que era a forma como íamos podendo associar-nos e travar alguma luta política, e fizemos essa luta na Faculdade de Medicina do Porto, onde também havia alguma abertura, havia figuras que tinham também muito peso, embora não eram verdadeiramente alinhados com o regime. E conseguimos, até que também foi fechada a Associação da Faculdade de Medicina, também foi, dos estudantes, também foi fechada até 1974, onde depois do 25 de Abril se deram outros movimentos de outro género, mas nessa altura já eu estava a trabalhar. Infelizmente a juventude... Foi uma escola de política, foi uma escola de militância, foi uma escola que agora, de facto, não existe, e penso que toda esta classe política que dirigiu o país desde o 25 de Abril tem muito a ver com as lutas associativas, porque foi aí que nos formamos todos, foi aí que percebemos a necessidade dessa luta. Ao longo dos anos, não é? Como? Foi um elo que se foi perdendo ao longo dos anos. Foi um elo que se foi perdendo. E mesmo aqueles que vieram a governar o país depois dos anos 80, nos finais dos anos 80, precisamente nos anos 90, não tinham nada a ver com esse... Não, e depois... Não tinham essa base, essa infelizmente estrutura. houve muito... Eu recordo-me de muita gente e muitos estudantes que na altura não estavam ligados, não faziam política, até tinham muito medo de fazer política. E se fazer política... Ainda há quem se recorde, as famílias diziam, as mães, nomeadamente aos filhos, não te metas em política, vais preso e Deus-me livre e não sei o quê. Havia uma pressão tremenda contra qualquer que fosse a ligação política. Era o tempo do Fátima, Fades e Bola, não é? Eram as diversões do povo pé de esmola. Eram essas diversões, de maneira que havia, e veio do Estado Novo, realmente esta falta... que se nota ainda hoje muito na sociedade portuguesa, que é a falta de participação cívica. Nós não temos uma tradição de participação cívica. Se reparar, a sociedade civil portuguesa é, em relação àquilo que nós conhecemos do estrangeiro, a que menos associações tem. Mesmo as ONGs aqui não têm grande significado. Aqui de facto o que tem significado e as associações que têm significado são as do futebol, pouco mais. Sim. A nossa participação fica muito estiolada a esse nível, porque a nível da participação política tudo acaba e termina nos partidos, o que também é mau, porque na verdade os partidos e a democracia também estamos numa fase mundial e a nível dos países civilizados, a nível da nossa Europa, onde há alguma descredibilização da classe política e dos partidos, porque na verdade, e aqui em Portugal esse problema tem algumas nuances, aqui em Portugal não há tradição de participação cívica, está tudo nos partidos. E de facto, fora dos partidos, quem quer intervir na sociedade, quem quer de alguma forma servir de alavanca, de defesa de alguns princípios, de algumas ideias, tem alguma generosidade,
se não for nos partidos, não tenham de intervir. Está sempre limitado, não é? Está muito limitado. E essa abertura e esse aprofundamento da democracia é cada vez mais necessário ao país. É cada vez mais importante, porque há de facto uma crise dos valores e uma crise dos partidos, que é nítida. Jorge Catarino, o Serviço Nacional de Saúde tem mais de 35 anos. Se não me engano, terá sido em 82 que foi lançado o projeto de lei para a criação do Serviço Nacional de Saúde. Pelo Arnaud. E foi e é uma das estruturas mais basilares da nossa sociedade. Sim, não há dúvida. Como é que o Jorge, que é médico, como é que o Jorge vê toda esta evolução do Serviço Nacional de Saúde e tudo aquilo que hoje está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde, com toda esta polémica à volta do Serviço Nacional de Saúde, todas estas greves que têm trazido algum mal-estar aos portugueses, nomeadamente à forma ou à falta de tratamento que eles têm tido, e depois como integrar esta nova lei das bases da saúde, onde se limita um pouco a atividade privada, mas alargando ainda a atividade privada relativamente àquilo que era no passado. Ou estou a ver uma visão um bocado maniqueísta da lei de bases? Bom, é inegável... Embora, por exemplo, o trabalho que foi feito desenvolvido para Maria de Belém levava mais adiante a intervenção do privado na saúde. Sem dúvida. O Serviço Nacional de Saúde foi provavelmente, se não a maior, para além da liberdade, uma das grandes conquistas e um dos grandes progressos que o país teve com o 25 de Abril. Eu sou do tempo em que ainda trabalhava como médico antes do aparecimento do Serviço Nacional de Saúde e a sua implementação levou a que o país tenha tido ao longo dos anos um serviço que é cimeiro a nível mundial. Nós chegamos a ser o sexto melhor serviço do mundo. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde é de facto uma coisa absolutamente essencial ao ser humano, ao português e à democracia, ao funcionamento, à igualdade de oportunidades, ao facto de todos terem acesso à saúde e todos terem acesso aos tratamentos, por mais caros que sejam, e portanto isso é um benefício que é de facto extraordinário. A evolução, e aqui há uma grande clivagem, a evolução, enquanto que para, digamos, a direita, se podemos colocar as coisas nestes termos, a intervenção do privado deve ser feita em competição com o serviço público. Para nós, à esquerda, nós entendemos que o serviço público é o serviço por excelência e é um serviço que deve dar a tal igualdade de oportunidades no tratamento, quer a nível do que é a hotelaria, quer a nível dos medicamentos, quer a nível de que qualquer ser humano, qualquer português beneficie dos maiores progressos que a medicina tem. Eu não sou contra a atividade privada, longe disso, neste momento até trabalho para uma entidade privada. Sou a favor da atividade privada, mas entendo a atividade privada em complementaridade com o serviço público. E a grande diferença, ao que julgo perceber, entre aquilo que é a proposta da Maria de Belém Roceira e aquilo que a Ministra, de alguma forma, não aceitou, seria precisamente o grau de intervenção dos privados. E aqui nós não temos meios humanos nem materiais para termos um serviço público, por exemplo, em exclusividade e um serviço privado em exclusividade. Quer dizer, não há nem meios materiais, nem meios humanos, não há, por exemplo, médicos. Neste momento, poderá ser que daqui a amanhã isso possa vir a acontecer. Mas o que é absolutamente decisivo é que o serviço privado
que acaba também por ser subsidiado pelos impostos e por todos nós. O que é importante é que o serviço privado não sirva para criar uma espécie de diferenciação ou de hierarquização da qualidade dos serviços prestados. Nós não podemos não podemos cultivar a noção de que vou ao privado porque é melhor que ir ao público. O que não é efetivamente verdade. Veja-se que todas as situações que envolvam grande risco de ordem médica, de ordem clínica, o tratamento do cancro, o tratamento das situações cardiovasculares mais graves, não há nenhuma entidade privada apetrechada como o serviço público, não é? Isso é absolutamente conhecido. Agora, se quem tem possibilidades, que faz um seguro e quer ter, e é sempre naturalmente possível, e nós temos que perceber que as pessoas gostam, uns sentem-se bem num hotel de 2 estrelas ou numa pensão, outros preferem um hotel de 5 estrelas. Tudo bem, quer dizer, se o privado pode oferecer uma hotelaria de altíssima qualidade, pode servir serviços médicos também de qualidade, independentemente nestas situações em que há tratamentos absolutos. O tratamento é hepatite C, nenhum privado faz, é um tratamento que tem que ser feito pelo público, é um tratamento super caro. Sim, e hoje, quer dizer, foi considerado mais barato porque houve uma negociação pelo Infarmed para conseguir que o preço baixasse significativamente e que fosse tratamento generalizado. Exatamente, mas a perspectiva de desenvolvimento futuro é de os tratamentos serem cada vez mais caros. Isto, cada vez que evolui mais, tornam-se mais caros. Portanto, o serviço público, o serviço privado, em competição com o serviço público, penso que é um benefício para todos os portugueses que queiram, para além dos seus descontos, fazerem o seu seguro e quererem uma hotelaria melhor. Agora, seguro, o que isto não pode ser... A questão do seguro é uma questão muito da discussão, porque quando um determinado doente atinge um determinado patamar de consumo, a entidade seguradora desliga-se. Ou vai até aos 70 anos. Até aos 70 anos, a dificuldade que têm as pessoas hoje em dia, a quarta idade, não vou falar na terceira idade na trabalho, hoje a quarta idade, não tem hipótese de fazer nenhum seguro. Portanto, é uma área que terá que ser... São idades onde o consumo de saúde é muito mais intenso. E nós não podemos perder o horizonte de que, por muita qualidade que tenha o serviço privado, é evidente que o serviço privado nunca perde de vista o horizonte do lucro, não é? Claro. E numa área destas, o lucro deve ser a qualidade do serviço prestado. E, portanto, eu estou convencido que tomar posições radicais contra a prestação do serviço privado prejudica os portugueses, não tenho nenhuma dúvida. Agora, o que tem que haver é aqui um equilíbrio onde não seja meramente à custa dos impostos e do serviço público que o privado desenvolve o seu negócio. Quer dizer, há espaço para as duas situações, há espaço sem dúvida nenhuma. Esse espaço existe não só em Portugal como nos outros países, mas é importante que se faça uma defesa intransigente do serviço público. E muitas vezes estas greves e isto que nós vamos vendo na comunicação social mascara uma circunstância que pode parecer uma heresia afirmá-lo, mas o nosso Serviço Nacional de Saúde ainda é um serviço de altíssima qualidade. Eu conheço pessoas, até familiares da minha mulher, que estão a trabalhar em Inglaterra e quando estão doentes metem-se no avião com estes voos low cost e vêm ser tratados cá. Porque, efetivamente, o serviço perdeu a extraordinária qualidade que tinha. E vêm cá porque entendem que o nosso serviço é muito melhor. Está a recuperar alguma qualidade à base de muitos médicos e enfermeiros portugueses que estão lá, que são altamente cotados lá. Cotados e qualificados. Agora, nós também vivemos um período que isso também, em termos de políticos em Portugal, ainda é assim,
as centrais sindicais estão mais interessadas em ser a correia de transmissão dos partidos do que serem, de facto, a defesa das classes profissionais. Infelizmente é assim, tem sido, não quer dizer que nos outros países também não aconteça, mas aqui é demasiado óbvio. Jorge, mas aqui já que vamos a esta questão dos sindicatos, não é estranho haver tantos sindicatos nos enfermeiros, nos professores, nos médicos não, que há dois sindicatos. Há dois sindicatos, mas outras que os juízes, quer dizer, há sindicato na polícia, uma caterva de... Porque há os sindicatos ligados aos partidos, os ligados à direita e à esquerda e ao centro e tal, até o CDS tem sindicatos que lhe são afins. Agora, esse fenómeno em Portugal é interessante, é um pouco diferente, por exemplo, do que se passa na comunicação social. Se reparar, nós vamos a qualquer país da Europa, Espanha, França e Inglaterra, estão aqui ao nosso lado, Itália, e nós chegamos à Espanha e vamos comprar o El País e sabemos que ele é afeto ao PSOE. Vamos comprar o ABC e sabemos que ele é afeto aos franquistas, à direita. Chegamos à França, compramos o Le Monde e sabemos que é afeto ao Partido Socialista, à esquerda francesa, como ao Libération. Mas se comprarmos o Figaro, sabemos que é afeto à direita. Portanto, as coisas têm rótulo e as pessoas que compram sabem que tipo de opinião estão a colher. A Inglaterra tem o Guardian, que é de esquerda, o Telegraph, que é de direita, na Itália tem o La Repubblica, que é de esquerda. Portanto, em Portugal, eu acho de uma forma absolutamente espantosa, quem olha para a comunicação social e a nossa comunicação social diz-se independente. É um caso único na Europa. São todos independentes. Não só, não é? Nenhum jornal é afeto nem à esquerda nem nada. Todos se dizem independentes, o que infelizmente não é verdade. Nós sabemos que os grandes grupos económicos controlam a comunicação social, os mídia, e portanto acabamos por perceber qual é a orientação. E aqui nos sindicatos é um pouco isto. E não pode ser inocente que a bastonária da Ordem dos Enfermeiros seja do Conselho Nacional do PSD e, pelo visto, amiga pessoal do Passos Coelho, que isto não é inocente. Há aqui um conjunto de circunstâncias que nós percebemos que é mais o jogo político que, de facto, a proposta em si em benefício dos trabalhadores. Agora, ninguém nega... Nós pertencemos a ordens profissionais. A ordem profissional não foi criada para ser mais um sindicato. De maneira nenhuma. E ela tem tomado as posições do sindicato, substitui-se ao sindicato. Mas repara, a questão aqui é a forma também como É que as pessoas não sabem, mas as ordens normalmente são os braços do governo para a qualificação profissional. Claro, são essenciais, absolutamente essenciais. É? Porque há muita coisa que o Estado deixa de fazer porque atribuiu essas competências às ordens. E é nisso que elas devem de trabalhar. Repare, não na função sindical, porque repare, por exemplo, a questão da greve dos enfermeiros. Ninguém nega à justiça que os vencimentos são baixos. Ninguém nega que... Agora, o problema não é só dos enfermeiros. Nós temos que pensar que o governo do Passos Coelho descapitalizou o Serviço Nacional de Saúde durante a sua vigência, 5 anos, não é? Em 1.000 milhões de euros. Não é possível a nenhum governo, em 2 anos e meio, ou 3, o governo fez agora 3 anos, recuperar uma descapitalização de 1.000 milhões de euros. Essa descapitalização traduziu-se em quê? Traduziu-se em não admitir pessoal, não reciclar pessoal, não comprar os equipamentos, não restaurar os equipamentos, não construir o que devia ser construído. Quer dizer, as obras de manutenção, por aí fora, esses 1.000 milhões deterioraram o Serviço Nacional de Saúde. Mas é uma questão que vem de há 8 anos para cá. Está-se a fazer alguma recuperação. A recuperação possível, porque, se reparar, se formos dar a reforma aos polícias aos 50 anos, aos enfermeiros aos 57, porque não aos médicos também se tem que reformar aos 50, porque também é uma profissão de grande desgaste. Bom, quer dizer, isto não tem fim. Já é um país de reformados. Isto não tem hipótese.
os professores querem recuperar 9 anos e não sei o quê. Bom, eu também gostaria de recuperar o que ganhava, ia pensar o que ganhava há 6 anos ou há 7 anos atrás. Também gostava de recuperar. E o IRS extraordinário que se pagou. Bom, mas não podemos. O que passou, essas coisas passaram. A partir de agora, felizmente, estão criadas condições para que se comece uma recuperação. Agora, essa recuperação não pode ser feita dessa forma. E esses pedidos são feitos... Agora, Jorge, que se fala que a crise económica que está instalada na Europa, aliás, com esta questão do Brexit e não só, quer dizer, com estas dificuldades todas na discussão política sobre o comércio internacional entre a China, os Estados Unidos, o Brexit, a Europa... Sim, isso pode sobrar para Portugal. Claro. Já se fala que haverá uma redução no crescimento do PIB e isso terá efeitos claramente na disponibilidade para cumprir isso. Teremos que ter uma almofada que penso está a ser criada pelo Ministro. Temos que ter uma almofada porque os tempos que se avizinham parecem não ser de facto fáceis. E, portanto, não há nenhuma hipótese de dar saída a este tipo de reivindicações. Porque o que é curioso é que o volume destas reivindicações não existiu no tempo da Troika. Quando estas medidas foram implementadas e eram a doer, as pessoas até acharam... Eu recordo-me que no primeiro governo do Passos Coelho não se falava de crise, não havia crise, o Sócrates é que tinha criado a crise. E até houve uma certa altura que numa entrevista eu tive a ocasião de dizer, mas coisa curiosa, então não há crise nenhuma no mundo. Não, crise, o Sócrates é que pôs tudo na bancarrota e tal. Disse, olha, então o Sócrates deve ser clonado, porque há crise na Grécia, na Itália, na França, então deve haver um clone do Sócrates nesses países todos, até nos Estados Unidos. Portanto, quando começaram a falar da crise, ainda assim conseguem misturar. A crise já houve crise ainda a partir de 2008. Mas, de qualquer maneira, o Sócrates é que era o culpado, foi ele que levou o país à bancarrota. Bom, ainda há dias estive com alguma tristeza a ouvir um programa sobre a questão do aeroporto de Lisboa, que era urgentíssimo o aeroporto de Lisboa. O Jerónimo de Sousa até disse, pois vamos fazer um apiadeirozito, quando era preciso era um aeroporto, mas quando o Sócrates quis fazer o aeroporto de Lisboa, Deus me livre, isso era uma obra faraónica, isso era uma coisa de loucos, não senhora, não era necessário. Está atrasado 10 anos, não é? Agora já dizem que está atrasado 10 anos. Quando ele quis lançar o TGV, 80% pago pela Comunidade Europeia, uma obra faraónica, isso era impensável, era a bancarrota, não se podia lançar o TGV. O TGV está na ordem do dia outra vez, já devia ter sido lançado, estamos com um déficit de ligações à Europa, nomeadamente na área ferroviária, tremendo, e para o crescimento do país. Essencial para o crescimento do país. E o que é que acontece? Agora fala-se no TGV que já devia ter sido feito há 10 anos atrás. As plataformas logísticas que estavam previstas para a costa portuguesa estão ultrapassadas, estão a perder completamente. E, portanto, enquanto se discutir a política desta forma pequena, digamos assim... O Costa terá sido inteligente em dizer que os grandes investimentos necessários ao país têm que ter, digamos... Um grande consenso. Claro, não? Tem que ter um grande consenso, porque de outra forma... O caso do túnel do Marão é um caso paradigmático, é um caso absolutamente espantoso. Não sei se reparou que o túnel do Marão, a partir de determinado momento, foi suspenso. Muito se disse que era por causa das águas do Marão, não sei o quê, mas o secretário de Estado, que tinha negociado a construção do túnel do Marão, como assessor da empresa que fez o túnel inicialmente, e depois ele deixou de ser assessor da empresa para ser secretário de Estado das Obras Públicas, ou ministro das Obras Públicas, secretário de Estado. A seguir, é o mesmo que assina o despacho para suspender as obras. O Estado está agora com um problema tremendo de um pagamento de umas indemnizações absolutamente incomportáveis à empresa, e quem assina e quem decide fechar, acabar com as obras do túnel do Marão e rescindir com a empresa é o mesmo que tinha sido assessor jurídico da empresa que fez a concessão das obras. E, portanto, isto é de facto uma promiscuidade absolutamente espantosa.
O que é certo é que o túnel do Marão teve de ser acabado, porque o túnel do Marão era essencial ao desenvolvimento do Norte e às ligações internacionais à Europa. Enquanto se discutirem as coisas num horizonte de conquista partidária, de facto não vamos longe. A ideia do António Costa de fazer do Plano de Investimentos Nacional um plano que tenha um denominador comum o maior possível, para que as coisas depois, não por questões meramente partidárias, não parem, é uma ideia ótima. Vamos ver se essa ideia vai para a frente. Não será provavelmente fácil. Eu estou convencido que só dessa forma é que nós poderemos continuar a ter o êxito que tivemos. E recordo de uma outra coisa que também que não se fala muito na comunicação social ou nada. Por exemplo, quando o ministro Centeno e quando o António Costa começaram a governação, a ex-ministra do PSD, Maria Luísa Albuquerque, dizia que íamos para a bancarrota. Não tínhamos nenhuma hipótese, o país tinha nenhuma hipótese. Corroborado por aquilo que tu fez entrevista agora ao António Costa. E que já deixou de falar dos assuntos económicos, como diz o António Costa. Acabou. Quer dizer, ia tudo para a bancarrota, não podíamos acabar com a austeridade, Deus me livre, dava 6 meses, se fosse 6 meses. Bem, o ministro era um inepto, uma coisa. Bom, esse ministro fechou o capítulo da austeridade em Portugal e mas não fechou o capítulo do rigor. Não, e exportou o seu know-how para a Europa ao ponto de ser hoje o presidente do Eurogrupo. Mas já toda a gente se esqueceu que esse homem era considerado o homem que ia levar Portugal à bancarrota novamente depois do esforço feito pelo PSD e não sei o que mais, e terminou com uma coisa que é extremamente importante e que também ninguém fala, é que o governo do Passos Coelho já tinha negociado com a Comunidade Europeia 600 milhões de euros de cortes nas pensões e nos ordenados para esta legislatura, se não tivesse sido a legislatura do António Costa. Portanto, quando às vezes os sindicatos apelam a que a ordenada é baixo, e claro que é, mas esquecem-se que de outra forma estariam era com cortes muito mais importantes do que... Para além da recuperação ainda tinham cortes. Ainda tinham cortes. Portanto, de facto, o povo tem a memória curta e, de facto, a comunicação social muitas vezes não lembra estas questões, porque o virar da página da austeridade é realmente o maior êxito do governo do António Costa, para além de dar esperança ao país e ao povo, porque hoje o português tem muita esperança que não tinha há 3 anos atrás. Para além disso, o virar da página da austeridade é de facto uma coisa absolutamente extraordinária, por o pagamento especial por conta. Uma das grandes vitórias deste governo foi de facto a taxa de desemprego. A taxa de desemprego para níveis que está em níveis absolutamente impensáveis, o déficit de 0,6, coisas absolutamente impensáveis já há 3 ou 4 anos. O país não foi para a bancarrota. Há uma melhoria do nível de vida, nomeadamente dos mais desfavorecidos, pagam menos impostos, os ordenados mínimos subiram, tudo isso. E essa expectativa foi possível nestes 3 anos, foi possível, de facto, porque todo o paradigma que vinha de trás foi invertido, e foi invertido com êxito, estamos a vê-lo que foi invertido com mas não foi um erro agora o governo ter estabelecido um salário mínimo para a função pública diferente do salário mínimo da atividade privada? É evidente que à partida parece ser uma medida, digamos, pouco socialista. Eu tenho que convir que assim seja. Há compromissos eleitorais, é a questão, por exemplo, das 35 horas. Houve um compromisso eleitoral que na altura foi sufragado por toda a gente, que interveio neste processo e que elegeu o Costa, sobre as 35 horas. E não é líquido, numa altura onde se coloca a questão da esperança de vida já nos 80 que quer a idade da reforma, quer a questão das horas de trabalho,
O ideal seria reduzi-las, seria trabalhar um dia por semana, ou, quer dizer, todos nós Isso pensava, não não é? é tudo isso nós pensamos, mas na verdade em França foi uma situação que não correu bem, as 35 horas, todos sabemos que não correu bem. E Portugal também não está a correr muito bem, digo eu. E de facto há aqui situações, nomeadamente na saúde, muito complicadas. Esta diferenciação entre os funcionários públicos e as entidades privadas é uma coisa que já vem de trás por múltiplas razões. E ao subir um sem subir o outro. Mas antes a diferença era ao contrário, precisamente o salário mínimo da função pública era mais baixo do que o salário mínimo do... Porque a função pública tinha. O nível zero... E tinha o seu funcionário público dava determinado conjunto de garantias que não davam os privados. Isso tinha que ter um valor, não há dúvida nenhuma, isso tinha valor. Hoje já não é tanto assim, mas a medida foi implementada, ela foi implementada em sede de concertação social, acho que isso absolve o Costa, mas pessoalmente eu concordo consigo, realmente não faz sentido. Agora, há aqui uma coisa muito importante. Quando se fala, por exemplo, no ADSE, na área da saúde, portanto, o sistema de assistência na doença aos servidores do Estado. Parece uma aberração. É uma fonte de financiamento do privado. Do privado. Mas a verdade é que, hoje em dia, quem tem acesso ao ADSE, a esse serviço, paga 3,5%. Para além daquilo que toda a gente desconta. 11%. O serviço é praticamente autossuficiente. E eu acho muito bem que se acabe com essa diferenciação, mas que não se vá nivelar por baixo. O problema é que nós temos tendências a nivelar por baixo. Pois, nivelar por baixo. E, portanto, não perder regalias, mas a que título? E quem desconta hoje 3,5% para o ADSE, de alguma forma sentir-se-ia defraudado. Sem dúvida. E ainda que a maioria das pessoas esquece esse pormenor, não é? É porque... que são tudo vantagens. Não, quer dizer, 3,5%, conheço funcionários públicos que não são beneficiários do ADSE, não querem descontar 3,5%. E têm todo o direito. Quer dizer, ele não é um serviço obrigatório, é um serviço opcional. Se a pessoa quer, para além de todas as coisas, ter esse benefício. Eu acho que esse financiamento que é feito aos privados, eu pessoalmente nada tenho contra ele, quer dizer, acho que se a pessoa paga, neste momento tem direito. O Nacional de Saúde não teria capacidade para não teria certeza, não teria capacidade. Agora, regulamentar o acesso, nivelar, enfim, criar aqui uma circunstância de que o serviço público não seja prejudicado. Portanto, eu penso que é mais uma questão de modus faciendi, de facto de se assumir que o serviço público tem prioridade, mas nós, em nenhum país da Europa, se acabou com o serviço de saúde privado, em nenhum país da Europa. Nem é possível. Portanto, nós temos que ter os pés assentes e não podemos ser demagógicos a dizer essas coisas. Portanto, o serviço privado tem o seu lugar. Com esta questão da área da saúde, para entrarmos noutros temas, há uma ideia que parece-me que ele agora está a querer fazer algum caminho, que é os serviços continuados e os serviços paliativos. Acho que Portugal não tem apostado, sendo que há muitos anos se afirma que são serviços mais baratos se forem feitos fora do âmbito hospitalar, por várias razões. Primeiro, não estão tão sujeitos aos vírus, e por outro, quer dizer, todas aquelas camas serão muito mais baratas do que estar no hospital. Claro, não tem apostado... Nunca houve uma aposta, de facto, nos cuidados continuados. É evidente que a necessidade dos cuidados continuados é cada vez maior. E no pós-ambulatório... Mas, nomeadamente, o apoio à quarta idade é cada vez maior. Eu tive sempre uma ligação significativa a essa área da assistência. Há muitas instituições da área da chamada quarta idade, dos tais cuidados continuados e paliativos. E há aqui uma incongruência na lei. Eu já tive uma ocasião, a possibilidade de alertar um secretário de Estado para essa circunstância, e que me parece que é de toda uma forma
de abordar a questão que é falaciosa. Concretamente, fala-se que há, ou que 90% dos lares de idosos, assim em termos simples, são clandestinos. Portanto, só 10% dos lares é que têm alvará. E toda a gente acha isto uma coisa criminosa, terrível. A Segurança Social todos os anos diz que fechou 10, 15, 100, 90 e tal, com uma pressão enorme dos privados da área e das misericórdias das IPSS, para fechar os privados. Ora, a realidade diz-nos outra coisa bem diferente. Um lar privado para cuidados continuados, para cumprir a lei, pressupõe um investimento absolutamente brutal. Porque para cumprir a lei, olha, é preciso que as cozinhas sejam em aço inox, é preciso ter um psicólogo, ter um médico, ter um enfermeiro e ter... É mesmo para as crianças. Não há nenhuma hipótese. Quem faz um investimento desses numa instituição privada, quem faz um investimento desses não pode levar mensalidades inferiores a 3.000, 4.000 euros. 2.000 e muitos. Não pode. E quem é que hoje em dia, num país cujo ordenado médio é 800 euros, nomeadamente à custa dos grandes ordenados, pode pagar essas mensalidades? É por isso que os lares que são clandestinos, e há lares de grande qualidade, conheço, tenho trabalhado, onde os doentes pagam 800.000 euros. Porque para além disso... Mas é um esforço muito grande das próprias famílias. Mesmo assim é um esforço muito grande. Veja-se reformas. Porque depois há que pagar as fraldas, os medicamentos e outros apoios que os doentes dessa idade precisam, as intubações, essas coisas todas. O que quer dizer que, enquanto a legislação não for aligeirada, a fiscalização seja mais efetiva, nós continuamos a proteger os grandes investidores. Veja-se que todas essas casas são dos grandes investidores, bancos e coisas do género, e das IPSS. E, infelizmente, pese a grande obra que tem sido feita pelas misericórdias, eu não a questiono, mas as IPSS, as Instituições Particulares de Solidariedade Social, as circunstâncias em que operam, com as suas dificuldades, acabam por não ser tudo tão transparente quanto parece, para não dizer mais nada. Às vezes é o mais importante, não é? Portanto, há clandestinos porque não há dinheiro para pagar essas mensalidades. São brutais. Não é? São brutais, portanto, tem que haver uma solução legal para quem as coisas sejam mais simples. Nos infantários, nas escolas para as crianças, exigem de tal ordem algumas regras que eles em casa não as têm. Não as têm, evidente, nem podem. Portanto, há aqui algo muito claro que para os infantários a população tem vindo a diminuir, a população da terceira idade ou da quarta idade vai continuar a subir e, portanto, tem que haver, de facto, uma alteração legislativa que facilite, embora com controle, mas que facilite, por exemplo, veja, é necessária uma cozinha em aço inox. Bom, é necessário que o quarto tenha 3x4, 4x3 e só possa ter 2 camas e que os lavatórios sejam daquela maneira. Tudo isso a gente percebe que é razoável. Agora, tem que se arranjar aqui um meio termo, onde, em vez de oferecer, passa a expressão, uma instituição para a terceira idade de 5 estrelas, se ponha uma de 2 estrelas, mas que seja controlada. Seja sob controle, não é? Vamos agora entrar aqui num outro tema que é caro ao Jorge Catarino, que é o poder e a gestão autárquica. O Jorge tem tido uma atividade autárquica muito intensa há muitos anos, não é de agora, já vem de há muitos anos na autarquia da Maia, mas hoje as autarquias estão confrontadas com outras valências que não as que eram do passado. E hoje sim, eu fui Presidente de Câmara antes da Lei das Finanças Locais, não é? Onde as juntas de freguesia se limitavam a passar certificados de residência e pouco mais, não é? Quer dizer, aquilo não tinham meios para fazer rigorosamente nada.
E nós atribuímos na Maia, na primeira autarquia democrática, nós atribuímos verbas às juntas de freguesia, até para motivar os presidentes de junta, porque eles não tinham um tostão para fazer nada. E, portanto, começamos a distribuir dinheiro, porque esse dinheiro rendia muito mais, que eles estavam junto às populações, e era muito mais, rendia muito mais do que fosse a própria Câmara, com todas aquelas burocracias, a fazer render esse dinheiro. E isso depois veio a ser sufragado e veio a ser colocado na Lei das Finanças Locais. Portanto, houve uma grande evolução. A obra das autarquias é talvez, junto com o Serviço Nacional de Saúde, a grande obra do 25 de Abril. Portanto, o país está irreconhecível. Quando comparado com o país em 74, o país está absolutamente irreconhecível. Tem sido uma obra absolutamente extraordinária. É evidente que a descentralização, como a liberdade, não é oferecida, tem que ser conquistada. Mas hoje quer dizer, aqui a Norte, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara do Porto, tem vindo para a praça pública falar na regionalização em contraponto à descentralização. Porque diz que aquilo que está em causa na descentralização não é mais do que transferir tarefas para os municípios, serem os tarefeiros do Estado Central e serem mal pagos para depois existir essas tarefas. Claro, isso não ser acompanhado das verbas devidas para se fazer as novas competências. Não acho que é um princípio fundamental que é começar para ver como é que as coisas vão correr? Claro, a regionalização não se faz e não se tem feito até hoje por um motivo muito simples. Toda a gente, ninguém precisa de andar na política para perceber que de facto é uma clique Cascais-Lisboa que manda no país. Quer dizer de outra maneira, será... Quer dizer, nós percebemos, não há nenhum governo que queira perder poderes e que dê poder, que a tendência de qualquer governo é centralizar poderes. O poder chama ao poder, o poder é centralizador, foi sempre assim. E, portanto, o referendo na altura foi muito mal orientado. Começou-se a falar nos taxos, porque eram 18 regiões. 8 regiões. 8 regiões. Não, eram mais de 8. Não, eram 8. Eram 8 regiões. Quando o país, de facto, não comportará mais de 4 regiões. Sim, os circular, que estão hoje no terreno, não é? As que estão, no fundo, Norte, as centro, áreas... Lisboa e Valdetejo, Alentejo e Algarve. É evidente que essa descentralização, se não for exigida, conquistada, para não passará sempre de uma desconcentração camuflada. Mas essa regionalização também que se fala, criando as 5 regiões planas, chamadas regiões plano, também vai levar a que muitos municípios transfiram das suas competências para o poder regional. Também não será agradável para eles. Haverá dentro dos autarcas essa disponibilidade para a cedência? Não acredito. Isso vai ser outra batalha. Portanto, isto que se calhar e há muita gente que aposta no status quo precisamente por causa disso. É que hoje vem a público que o Sr. Presidente da Câmara do Porto quer taxar as entradas na cidade do Porto de quem vai das cidades limítrofes, dos concelhos limítrofes. Há alguma legitimidade nisso, porque quem vem vai consumir as infraestruturas da cidade, quer dizer, é um facto. Mas sabe, nós até nisso... Os outros concelhos também não têm esse... Eu não estou a falar dos turistas, estou a falar terão, talvez não tanto, mas já há muito concelho com vida própria e que, portanto, já é por si um polo de atração do exterior. Mas nós até nisso estamos de facto atrasados, porque, repara, a descentralização deu-se na Alemanha em 1901. Na França foi a seguir à guerra, em 1945. A descentralização foi por decreto. Foi de cima para baixo. E isso permitiu realmente um desenvolvimento. O que nós temos tido, esse desenvolvimento foi muitíssimo mais óbvio e rápido nesses países do que aqui. Nós estamos, de facto, muito atrasados.
as autonomias na Galiza as autonomias em Espanha, e nós temos, de facto, aqui um atraso. É evidente que nós não temos regiões e autonomias como em Espanha, porque não há a questão da cultura, da língua, da gastronomia, quer dizer, nós não temos historicamente uma situação igual, mesmo à da França, à da Espanha, não temos. Mas podíamos ter tido outra, estarmos a falar neste momento, ainda, se devemos fazer a desconcentração e não a regionalização, dizer que isto que é uma desconcentração, que é uma regionalização encapotada. É evidente que há sempre muitos autarcas que estão sobretudo a olhar para o seu umbigo, não é? Para a sua quinta, quer dizer, e portanto tudo o que seja retirar dali, seja que poder for, seja o que for, é sempre mal pensado. Agora, há coisas que têm que ser e tem que ter uma definição do poder central, é o caso da educação e da saúde, quer dizer, a descentralização temos que ir até um certo ponto. Há políticas que têm que ser... coisas que, por exemplo, os próprios sindicatos não veem com bons olhos a municipalização de alguns serviços, nomeadamente da saúde. Sim, eu também acho que não, porque aí tem que ser uma visão nacional, até uma visão transversal e uma visão que recupere muitas assimetrias. E esta questão também se prende com a questão das assimetrias, quer dizer, infelizmente, quando deveríamos estar preocupados com o repovoamento do interior, com o chamar as populações ao interior, nós assistimos com, não sei se algum beneplácito, mas alguma passividade, eventualmente, do governo, embora haja compromissos que vêm de trás, mas imagina, o caso da Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos deu lucros agora. Cerca de 500 milhões de euros. Deu lucros. E, portanto, parece que foi um êxito e tal. Bom, se consideram os 200 milhões que vão entrar no orçamento do Estado um lucro, mas, ao fim e ao cabo, foram despedidos 800 trabalhadores, se não estou em erro, foram fechados 200 ou 400 balcões. Quer dizer, muitos sítios do interior que tinham uma agência da Caixa onde os idosos iam buscar a sua reforma, esses serviços foram fechados. O ordenado, as pensões dos idosos passaram a pagar 5 euros por mês. Bom, mas assim é difícil de recuperar. A Caixa Geral de Depósitos existe para isso? Ou existe para prestar um serviço ao cidadão? Prestar um serviço ao cidadão é manter-se onde está, no interior, onde é difícil, não retirar 5 euros porque faz diferença. Não pode ter uma gestão como eu tenho os Não pode ter como o BCP ou como outro banco qualquer. Portanto, este sujeito que está à frente da Caixa Geral de Depósitos, né, e que aparece agora todo enfatuado a dizer que recuperou a Caixa Geral à custa de fechar balcões, despedimentos e honorar os idosos. Não sei onde é que está a grande habilidade que esse senhor fez. Não percebo. Quer dizer, de facto, isto não pode ser. E depois, se lhe juntar o fecho das agências do CTT e essas coisas todas, a desertificação do interior é cada vez maior. Isto exigia um outro tipo de intervenção. Mas isso parece-me que não está previsto e nós, nos partidos do arco do poder, não é? Pois, nós temos obrigação porque a sociedade civil não se organiza, porque não há essa... Está o início da nossa conversa começa por aí, não é? Nós não temos essa tradição de participação cívica. De facto, havia que a sociedade civil se organizar e tentar defender, de uma forma inteligente, o fecho das maternidades, na altura. Foi muito contestado. O fecho das maternidades era uma necessidade. Está provado internacionalmente que para aquém de um determinado número de partos por ano, não é possível manter um serviço de partos em condições. Agora, partos até se fazem na casa particular. Claro. O que estamos a falar é de um serviço de maternidade. Portanto, o fecho das maternidades e a concentração era, efetivamente, uma coisa absolutamente necessária. Isso não era... Veja, a guerra que se fez... mas, ao fim e ao cabo, essa guerra devia ter sido feita era noutras áreas e com outras coisas. Essa era perfeitamente legítima. E veja o que aconteceu na área da saúde, tragicamente, ao país. E aconteceu porque todos nós percebemos porquê.
construíram-se muitos hospitais, fizeram-se obras em muitos hospitais que nem sequer eram do Estado. E essas obras que foram feitas no hospital, que foram feitas esses hospitais e essas obras foram com uma prioridade absolutamente política. Foi porque os autarcas eram mais influentes nos partidos, foi porque as misericórdias davam condições a determinados grupos económicos ou determinadas sociedades de empresários para se meterem lá, enfim, quer dizer... Concediam as concessões que tinham, por exemplo. Queriam, portanto, os hospitais, nunca existiu uma carta hospitalar. O que é que acontece agora? Acontece que os hospitais estão colocados, digamos, não estão colocados nos sítios que deviam estar. E isto cria problemas tremendos de consumo, de economia de escala, de hospitais políticos, quer dizer, o 25 de Abril não foi isento, não é? O bom presidente sabe que em determinada altura, qual era o que é que o autarca queria? O presidente de Câmara queria um hospital no seu concelho, o presidente da Junta queria um centro de saúde. Bom, isto não tinha fim, não é? Claro. Isto não tinha fim. E houve alguns presidentes de Câmara e muitos presidentes de Junta que conseguiram, à custa da pulverização dos serviços e de uma degradação da qualidade dos serviços. Acima de tudo, porque depois não há recursos humanos não para há nem materiais para uma coisa destas, não é? Quer dizer, politicamente... Não há economias de escala que resistam. Em Inglaterra fecharam, se não estou em erro, claro que foi numa altura que houve um grande ataque ao Serviço Nacional de Saúde pela Margaret Thatcher, mas ela fechou 50% dos hospitais do país. E o serviço funciona. Não funciona tão bem, mas é já também por outros motivos. Em termos hospitalares... É porque eles apostaram um pouco nos recursos humanos. Não apostaram quase nada. Por isso é que estão a importar, entre aspas, os nossos médicos. Se for um hospital, e não é só em Londres, no interior passa-se exatamente o mesmo, é assistido por médicos indianos do Bangladesh, do Paquistão, de não sei de onde, quer dizer, cuja preparação, em regra, não é muito recomendável, enfim. O nosso tempo está a chegar ao fim, não parece, mas já está. Eu agora tinha aqui duas questões que queria... Uma é a avaliação que faz aos 3 anos do governo e uma abordagem assim rápida à entrevista que o António Costa deu na SIC. E qual é a sua opinião sobre o comportamento do Sr. Primeiro-Ministro nessa entrevista e na maneira como ele respondeu ao jornalista, que foi sempre muito agressivo para com o governo, para com este governo? Pronto, eu não tenho uma noção muito concreta, eu não vi a entrevista toda, mas torna-se claro que já fomos falando ao longo do programa que o virar a página da austeridade foi uma coisa absolutamente decisiva deste governo. O dar uma nova esperança aos portugueses foi uma coisa absolutamente decisiva. O conseguir melhorar a qualidade de vida, nomeadamente de quem mais precisava, com o acabar com os tais 600 milhões que estavam dispostos previstos para mais cortes. Aumentar o salário mínimo, aumentar as pensões, acabar com aquelas taxas, moderadoras tudo isso deu uma imagem que este governo era absolutamente a antítese do governo anterior e, portanto, essa grande expectativa, essa grande esperança que foi dada aos portugueses valeu a pena. Há obras que estão agora a ser lançadas porque só agora foram possíveis, mas que já são palpáveis, nomeadamente a própria questão do aeroporto, nomeadamente esta questão do metro de Coimbra, que já tem data, já tem concursos, já tem... Isto é tudo lançado nos seus timings. A eletrificação da linha de Caída a Amarante, por exemplo, que era uma coisa que estava de rastos. E depois lá em cima também de Valença, de Viana a Valença. Viana a Valença. Portanto, há algum investimento já que se começou a fazer no ferroviário
Jorge, já agora, o para terminar, túnel. Portanto, isto é extraordinário. Como é que vê a gestão do PSD por parte do Rui Rio? Olha, é assim, é inegável, nós não temos que, digamos, estar a elogiar o nosso papel. Eu sou militante do Partido Socialista e, portanto... Não foi dito, mas toda a gente percebeu o que é. Pronto, e sou desde 74, desde maio de 74. E não fui antes por outros motivos. Não fui fundador por outras questões. Mas é inegável que uma coisa que é aflitiva e que é extraordinariamente chocante é o tipo de posição que fazia o Luís Montenegro e o Hugo Soares. É uma posição politicamente desonesta, intelectualmente desonesta. Creio que o Rui Rio fará uma oposição intelectualmente mais honesta. Sério, não é? Eu aprendi a respeitar quer os homens da esquerda, quer os da direita, respeitando as suas ideias, as suas opiniões, e respeitando as pessoas em si por serem intelectualmente honestas naquilo que apresentam. Essas pessoas fizeram uma oposição absolutamente troglodita, uma oposição verdadeiramente miserável. Parece-me que esta oposição é uma oposição mais construtiva, independentemente de ser de direita e ser absolutamente diferente da nossa linha. Mas creio que em democracia todos temos a ganhar se partido do governo e partido da oposição governarem com um sentido de Estado e de seriedade naquilo que apresentem nas suas ideias. Veja a história das fake news, veja a história dos ataques pessoais. Isto é uma coisa... Que essas são cristas têm muito feito... Uma coisa absolutamente inacreditável. Jorge, obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre um gosto. Para mim foi um prazer enorme tê-lo aqui e de facto... Agora tudo para o melhor. Obrigado. É o que vamos esperar. Era já uma ideia de algum tempo, não tinha sido possível. Foi possível esta semana, um dia destes, se calhar mais tarde. Muito bem. Quando entender, tenho todo o gosto. Muito prazer, muito obrigado. Obrigado eu.